Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus diz em Romanos, no capítulo 12, pode ficar em pé no seu lugar. Vamos continuar adorando ao Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O apóstolo Paulo, ele até o versículo 11, ele está nos dizendo como Deus pensa. Ele está nos ensinando lei, graça, Jesus. Ele está nos dizendo que Jesus é maior do que todas essas coisas. Mas Paulo, no versículo 12, ele sai da sala de aula e nos leva para um momento de prática. É como se ele tivesse gastado um bom tempo explicando já o que Jesus fez naquela cruz, e dissesse agora, pelas misericórdias de Deus, ou seja, por aquilo que Jesus fez naquela cruz, porque a misericórdia de Deus é revelada no sacrifício de Jesus naquela cruz. E ele está dizendo assim: se você entendeu o que Jesus fez naquela cruz, então apresente o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Diga racional. Racional aqui não é contrário ao espiritual. Racional aqui é que você entende o que você está fazendo. Racional é que se você consegue entender o poder liberado naquela cruz, se você consegue entender o sacrifício de Jesus feito naquela cruz, então, debaixo desse entendimento, apresente o seu corpo como um sacrifício a Deus. Preste um culto que valorize o que Jesus fez naquela cruz. Ele está dizendo assim: se você entendeu, então dê um culto que realmente glorifique aquilo que ele fez naquela cruz. Oh, meus irmãos, a graça de Deus está estampada de Gênesis e Apocalipse. Lendo Gênesis esses dias, eu encontrei um texto lá extraordinário, um texto maravilhoso lá no capítulo 9, quando Deus manda Moisés sair da arca, enfim, e ele diz assim: olha, eu vou te abençoar, mas ele diz assim uma coisa linda, ele diz assim, versículo 11, e eu estabelecerei o meu pacto convosco, não será mais cortada toda a carne pelas águas de um dilúvio, nem haverá dilúvio para destruir a terra. Sabe, e hoje quando eu estava me preparando, vim para cá, teve aquela nuvem negra, né? Pensei que ia cair o maior toró, mas começou a esboçar um arco-íris no céu. E a Bíblia diz que Deus fez um arco, a palavra é arco, diga arco. Deus fez um arco para nos lembrar que Ele nunca mais destruiria a terra. Como é que é um arco? Me faz um arco para mim aqui. Como é que é um arco? Como é que é o arco? O arco que Deus fez no céu é assim? É assim? É assim? É assim? Como é que é o arco que Deus fez no céu? É assim. A palavra arco é a mesma usada para arco e flecha. Deus está dizendo: eu fiz uma arma de guerra, ou seja, eu fiz um sinal de uma arma que vai me lembrar que nunca mais as coisas serão resolvidas de cima para baixo. Quando o arco está tensionado assim, a flecha vai para onde, meus irmãos? Quando o arco está tensionado assim, a flecha vai para onde? Quem a flecha atinge? Para quem a flecha está direcionada?
Você sabe o que capítulo 9 de Gênesis está me dizendo? Se tiver que resolver as coisas, quem agora vai morrer não são mais vocês. O arco agora me lembra que quem resolve essa parada agora sou eu. Deus direciona toda a sua ira para Jesus, para nos dar a graça de viver uma vida para Ele. Mas se você caminhar um pouquinho comigo, você vai chegar lá em Gênesis capítulo 15, e é um texto extraordinário. Por quê? Porque Deus está fazendo uma aliança com Abraão, e Ele diz assim para Abraão: Abraão, tome para mim uma novilha de 3 anos de idade, uma cabra de 3 anos de idade. Eu não quero que você perca o momento, só imagine. E um carneiro de 3 anos de idade, e uma rola e uma pombinha. E tomou para eles esses, e os dividiu no meio. Diga, dividiu no meio. Você tem que imaginar isso. Você consegue imaginar? Todos esses animais sendo divididos no meio. Você consegue imaginar? Muito feio, né? Mas todos os animais foram divididos no meio. Quantos estão comigo? Diga amém. Aí foram divididos os animais no meio. Pá! Pedaço de cabeça para cá, de corpo para cá, e foi feito um corredor. Olha só o que a Bíblia diz. E quando as aves desciam sobre as carcaças, Abraão as enxortava. Leio agora 15:12 de Gênesis. E quando o sol estava se pondo, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que um horror de grande escuridão caiu sobre ele. E ele disse a Abraão: saibas com certeza que a tua semente será estrangeira na terra que não é sua, e os servirão eles, e os afligirão por 400 anos. E também a essa nação a quem eles servirão, e julgarei. Depois eles sairão com grandes posses, e tu irás para os teus pais em paz, tu serás sepultado em boa velhice. Mas na 4ª geração eles irão para cá novamente. Versículo 17. E aconteceu que presta atenção, quando o sol se pôs e ficou escuro, eis que um forno de fumaça e uma lâmpada acesa passaram entre os pedaços. Você consegue imaginar isso aqui agora? Imagine, Deus vai fazer um pacto com Abraão. Animais cortados no meio, um corredor de sangue. Abraão tinha que passar por aquele lugar para fazer o pacto com Deus. Era o costume naquela época. Só que a Bíblia diz que Abraão caiu num sono profundo. Diga, sono profundo. E quando estava em grande escuridão, quem passou entre os animais? Quem passou, irmãos? Deus. Fogo. E Deus passa entre aqueles animais partidos. E Abraão está o quê? Dormindo. Deus está dizendo: se for preciso, para cumprir minha aliança contigo, eu me partirei como esses animais. Eu serei sacrificado como esses animais. Mas Abraão tinha que passar. Mas ele estava o quê? Dormindo. Porque Deus diz: quem resolve sou eu. A graça de Deus está estampada desde a criação. A graça de Deus está estampada em todos os lugares que você possa imaginar. Deus constrói uma arca, manda Noé construir uma arca, todo mundo vai para dentro da arca. O povo está preso no Egito, e nasce um menino, aquele que vai libertar o povo, que vai livrar o povo da escravidão. E Deus coloca Moisés dentro de uma pequena arca, de um cesto, e o livra de todo o mal. E a história diz que Faraó criou, educou e fortaleceu aquele que libertaria Israel. Deus em todo tempo trabalhando para a nossa libertação. Em todo tempo Deus está fazendo isso, irmãos.
É por isso que o apóstolo Paulo ele diz: olha, se vocês entenderam alguma coisa, preste um culto que vale a pena. Se vocês compreenderam alguma coisa, preste um culto que vale a pena. Deus morreu naquela cruz, vocês libertos estão, vocês podem voltar para a casa do Pai. Se vocês entenderam, pelas misericórdias de Deus, pelo sacrifício de Deus, prestem um culto que vale a pena. Sabe, nós precisamos fazer isso, porque às vezes nós estamos vindo para a igreja, estamos vindo meio que automáticos, meio que cumprir um tempo, bater um ponto, mas eu quero te dizer que os céus agora estão em festas. Os céus agora estão em festa, porque o Espírito de Deus e o homem estão no mesmo lugar. Deus pode ministrar o meu coração. Olha para mim, irmãos, pelo amor de Deus. Você não sabe do que você é capaz na hora da adoração. Você não sabe quem você é diante dos céus. No Velho Testamento, o Espírito vinha sobre o profeta, e o profeta profetizava, e todo mundo só obedecia. Mas não no novo, não na nova aliança. Na nova aliança o Espírito está derramado sobre você. Todos nós profetizamos, todos nós ouvimos os céus, todos nós. A Bíblia diz que o sacrifício do sacerdote, lá em Levíticos, diz que demorava um dia inteiro. Era um bode, era um carneiro, era um bovilho, era tanta coisa, era tanta esquisitice, era tanto sangue. E o sacerdote ia e vinha. Ele tinha um caminho para prestar esse sacrifício. Ele tinha um percurso para prestar esse sacrifício. E ele ia, e a história conta que as vestes deles tinham sininhos, para ele poder fazer as coisas lá dentro dos santos dos santos. E as pessoas diziam assim: ele não morreu, Deus vai receber o nosso sacrifício. E quando o sacerdote terminava aquele dia inteiro de sacrifício, percorrendo aquele caminho de ida e volta de um lado e para o outro dentro do tabernáculo, ele então levantava a sua mão e dizia: Shalom, povo, paz, podem ir em paz. Era um sacrifício muito grande, era um terror para aquele povo. Quando o sacerdote entrava lá dentro, todo mundo ficava preocupado: e aí, como é que vai ser? Será que ele vai dar conta? Diz a lenda que colocava uma cordinha na perna dele, caso ele morresse, puxava ele para fora. Era uma coisa, irmão, era um peso. Aí vem Jesus Cristo. Aí Jesus Cristo faz o quê? Ele diz: eu sou o caminho. Aquele dia inteiro de sacrifício no tabernáculo, ele diz: eu sou o sacrifício, eu basto. João Batista, em João capítulo 1, diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista está pregando, e ele para a pregação dele, ele aponta para um jovem de 30 anos. Quem tem 30 anos aqui? Quem tem 30 anos aqui? Vem cá, bonitão, vem cá você, vem cá. Eu não sei, irmãos, é muito. Esses dias eu tô assim, abismado com a Bíblia, porque para mim é algo extraordinário. Imagine, nos tempos de Jesus, chega um cara assim. Jesus era normal, normal. Jesus era normal, e João Batista está pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Está vindo aquele que eu não sou digno de armar a sapata deles, aquele que vai lhes batizar com fogo. E aí eu batizo com água, mas ele vai incendiar a vida de vocês, ele vai estabelecer um novo tempo. Ele para, ele diz: ei, olha aqui, ele chegou, é ele, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o povo olhou e disse: não entendeu nada. É igual vocês não estão entendendo. João Batista está dizendo assim: olha, vocês lembram lá dos 840 versículos que tem no livro de Levíticos? Vocês estão lembrando de todos os sacrifícios que foram feitos com animais, sacrifícios que foram feitos com cereais, sacrifícios que foram feitos com todo tipo de coisa. Você lembra dos 5 tipos de sacrifício que tinha em Levítico para tudo quanto é coisa? Eis aquele que vai cumprir todos os sacrifícios de uma vez só. Ele está dizendo mais ou menos o seguinte: olha, já nasceram 107 bilhões de pessoas no mundo. Você sabe o que é isso? Já nasceram
107 pessoas, 107 bilhões de pessoas no mundo, só estão vivas 7. Ou seja, 114 bilhões de pessoas no mundo já pisaram nessa terra. A ciência diz que 114 bilhões de pessoas já nasceram. Agora você imagina, para cada pessoa dessas 100 pecados. Agora você imagina quantos genocídios já tiveram no mundo. Agora eu quero que você imagine quantos estupros de mulheres e de crianças já tiveram. Quantos assassinatos já tiveram. Quantas mentiras. Quantos enganos. Eu quero que vocês imaginem quantos sequestros. Quantos abortos. Quantos abusos. Eu quero que você imagine quantas pessoas agora estão cometendo pecado nesse exato momento. Aí vem João e diz assim: eis aquele que é a esponja da humanidade. Eis aquele que tem condições de receber todo o pecado. Eis aquele, como diz João 3, que faz do morto vivo, que faz nascer de novo quem estava morto. Eis aquele que dá uma nova história. Eis aquele que zera o cronômetro. Eis aquele que tira o teu nome da polícia. Eis aquele que livra teu nome do cobrador. Eis aquele que te dá uma nova vida. Eis aquele que faz de um velho ser criança novamente. Eis aquele que abre um caminho, porque lá em Gênesis capítulo 3, a Bíblia diz que Deus colocou um anjo com a espada na mão, que ele corria de um lado para o outro, de um lado para o outro, impedindo que voltasse para o Éden. Porque Deus e o homem não podem estar no mesmo lugar. João Batista diz: eis aquele que vai fazer paz entre Deus e o homem. Eis aquele que aguenta todo o pecado do homem. Eis aquele que aguenta toda a ira de Deus. Meus irmãos, pelas misericórdias de Deus, pelo sacrifício de Jesus naquela cruz, prestem um culto que vale a pena. Ele faz tudo novo. Ele faz tudo novo. Ele faz tudo novo. Imagine que eu sei tudo sobre você, tudo. Digamos que você seja uma pessoa que acaba de fazer qualquer coisa, me trair, me enganar, e eu sei tudo sobre você, mas eu posso saber tudo sobre você e ainda estar distante da verdade. Eu posso ter certeza de tudo que você fez e ainda estar distante da verdade da sua vida. Sabe por quê? Porque eu só sei o que Ele fez. Jesus sabe quem Ele vai ser. A mão de Deus, ela é restauradora. A mão de Deus, ela aponta para frente. Olha para mim os profetas que estão nascendo nesse tempo. Não precisa ser profeta para profetizar que essa pessoa está fazendo isso de errado, está fazendo aquilo de errado. Qualquer um pode ver. Você sabe por que nós precisamos ser profetas nesse tempo? Para olhar para Ele com os olhos espirituais, ver o reino de Deus, ver o que Jesus escreveu no livro e dizer: pare de andar desse jeito. Você não nasceu para isso. Deus tem um plano para você. Você é muito bom para ficar praticando isso. Esses são os profetas dessa geração. Esses são os profetas dessa geração. Então quando você olha para a pessoa que está do seu lado, você pode saber tudo sobre essa pessoa, mas ainda não é toda a verdade. Eu queria que você fique de pé. Não é toda a verdade. Você sabe que não, porque não é toda a verdade?
é porque ainda tem muito chão pela frente. Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você precisa acreditar no dom de Deus que está sobre a sua vida. Você precisa acreditar que dos 5 ministérios, um repousa sobre você. Não existe pessoas importantes no reino de Deus. Existem os nascidos de novo e ponto. Esse não. Sobre você agora existe um dom. E você sabe o que o Espírito Santo de Deus faz? Ele desperta esse dom. Ele desperta esse dom. Ele desperta esse dom. E a igreja é para isso. A igreja é para isso. Quantos aqui estão nos visitando pela primeira vez aqui? Levanta a sua mão. Obrigado pela sua visita. Mas eu quero te dizer uma coisa para essa noite. Essa noite a piscina é funda. Essa noite a piscina é funda. Nós vamos mergulhar nele hoje. Você já me viu te ensinando muito? Não, você vem no domingo que eu vou te ensinar. Mas eu quero que você receba do Espírito de Deus. Deus precisa ativar o dom que existe dentro de você. Irmão, nós somos um corpo. Diga corpo. Nós somos um corpo. Eu não estaria aqui andando se minhas pernas não me ajudassem. Eu não estaria vestido se as minhas mãos não tivessem me vestido. Eu não estaria falando se minha boca não estivesse falando. Eu tenho um conjunto que trabalha para eu estar fazendo algo aqui. Por isso, nós precisamos deixar de ser uma igreja manca, deixar de ser uma igreja que não funciona uma das partes dela. Nós vamos orar para que o Espírito Santo de Deus levante os 5 ministérios. E é por causa das misericórdias dele que a gente pode fazer isso. Agora vem cá, olha para mim. O melhor ambiente disso é o louvor. O melhor ambiente para isso é o louvor. O melhor ambiente para isso é a ação de graças. O melhor ambiente para isso é um coração repleto de alegria por aquilo que Jesus fez naquela cruz. Deixa eu te falar, alguns de vocês estão pesando algumas toneladas aqui. Segura só um pouquinho aqui, que eu quero falar para você. Você que está se sentindo culpado agora, olha para mim. Senta aí um pouquinho. Deixa eu falar para você um negócio. Pode ficar aqui o Ministério do Louvor. Olha para mim. Mas fica com as tuas pernas prontas, que já a gente levanta. O que aconteceria agora? Se a graça de Deus caísse nesse lugar em toneladas e mais toneladas. O que aconteceria? Eu vou te dizer o que aconteceria. Você sabe qual é o poder da graça? O poder da graça é confortar o coração para que ele se exponha e diga quem ele é. O poder da graça é trazer a realidade. Deixa eu te explicar, olha para mim. A graça traz a realidade de quem você é. Ou seja, você diante da graça fica confortável. Vem cá, Robertson, sobe aqui. A religião, ela te oprime, porque a religião, ela não sabe lidar com os erros, com o pecado. A religião, ela quer que você esconda o pecado. A religião quer que você viva uma vida dupla. A religião, ela quer dizer para você que enquanto você esconder o seu pecado dentro de você, o teu pecado é menor. Quantos estão me entendendo? Diga amém. A religião, ela pressiona você e te faz ter vergonha de mostrar quem você é, a realidade da sua vida.
mas pelas misericórdias de Deus, apresentai o vosso corpo. Não é só o corpo, é a sua vida, como um sacrifício santo. Como é que um sacrifício de um corpo desse pode ser santo, irmãos? É quando a graça vem e te diz assim: ei Robertson, calma, Robertson, segura isso, só um pouquinho. Calma, Robertson, eu sou a graça. Durante muito tempo você ficou preocupado comigo, o que eu ia pensar de você, mas eu sou a graça, amigo. Eu quero te dizer que eu te conheço, e eu queria que você fizesse um acordo comigo. Eu quero que você confesse. Pergunta para mim, o que é confessar? Pergunta, o que é confessar, pastor? Confessar é concordar com aquilo que Deus já sabe. Eu sou a graça. Eu quero que você fique à vontade diante de mim. Eu te prometo que se você abrir, eu vou entrar e vou te limpar. Mas graça, assim, não é bonito o que você vai ver. E disse, eu já vejo, mas só vejo de fora. Ainda não estou vendo de dentro. Deixa eu entrar aí. Mas graça, me ensinaram a vida toda que se eu mostrar quem eu sou, ninguém vai gostar de mim. Pois é, Robertson, mas eu preciso ensinar um negócio para essa igreja. Essa igreja precisa aprender a lidar com a verdade. Você sabe lidar com a verdade? Vem cá, dois. Você sabe lidar com a verdade? A verdade de quem tu és? Vem cá. Se toda a verdade da sua vida foi exposta diante da igreja, tu não ia gostar. Sabe por quê? Porque a igreja não sabe lidar com a verdade. A igreja, ela tem medo da verdade. Por isso que as pessoas ficam com medo de confessar. Mas você não precisa ter medo da graça. Porque se você olhar para a graça vai te mostrar que a verdade é o único caminho de ser leve. Então não tenha medo de lidar com a verdade. Quando as pessoas erram, elas ficam com medo de dizer o erro delas. E quando elas não dizem o erro delas, elas guardam a verdade e vivem uma mentira. E a igreja, eu não estou falando da igreja de Jesus, eu estou falando da igreja como instituição. Ela às vezes se sente mais confortável em lidar com um pecador enrustido do que lidar com aquele que declara. Só que nós temos um problema. Kekel vai sentar sem se tornar ele. Porque enquanto ele não deixar a verdade vir, Deus não pode fazer dele a verdade que ele nasceu para ser. E as pessoas têm medo da confissão. As pessoas têm medo de se expor para um Deus que tudo sabe. O problema é que enquanto eu não confessar, concordar com aquilo que Deus já sabe, Deus não pode me tornar naquilo que ainda eu não sei quem eu sou. Então Deus precisa fazer um movimento para a igreja aprender a lidar com a graça. Se uma tonelada de graça viesse sobre aqui agora, todos nós cairíamos de joelho. Eu e o Robertson, em prantos de arrependimento, de confiança, diríamos: Deus, pequei contra os céus, pequei contra ti, me perdoa.
Obrigado, Alberson. Sabe o que acontece? É que é mais fácil a gente viver escondido. Mas eu quero te dizer que nesse tempo Deus vai criar uma cultura de graça e aceitação aqui nessa igreja. A gente não está com vontade de aceitar o pecado, mas eu quero aceitar a confissão de todo pecado. Sabe, irmãos, olha para cá. Um grande problema nosso é que a gente só vê o barro. A gente só vê o barro. A gente só vê o barro, a gente só vê os erros. A gente não consegue criar uma cultura, um ambiente onde as pessoas se sintam à vontade de mostrar quem elas são. Deixa eu contar um segredo para vocês não contam para ninguém. Imagine um ministro de louvor, olha para mim, que está ministrando aqui em pecado há vários meses. E então, ele confessa. Mas toda vez que ele ministrava, Deus fazia coisas extraordinárias, porque muito pouco tem a ver o dom com o caráter. O dom Deus dá prontinho. O caráter a gente tem que lutar para que ele seja construído. É um fruto. Aí eu descubro que esse ministro de louvor fez merda. E ele então se arrepende, chora, se humilha. Quantos estão comigo? Diga amém. Aí eu pego esse cara e abraço. A minha pergunta é: ele está melhor agora que confessou e se arrependeu, ou quando ele estava ministrando aqui em cima com o pecado escondido? Ele está melhor agora ou antes? Agora, mas a igreja não vê assim. Quantos entenderam? Diga amém. Enquanto você não sabia, você tinha um valor sobre ele. Agora que você sabe que ele está arrependido, santo e lavado, pronto para um processo de restauração completa, pronto para um processo de reedificação e ser o que ele nunca foi, a gente o condena quando Cristo já o perdoou. A graça virá sobre nós. E a primeira coisa que a graça vai fazer é trazer a realidade. Diga comigo: a graça trará a realidade, seja ela qual for. Mas só depois de trazê-la, vai tratá-la. Agora eu te peço, confia. Confia. O filho pródigo, ele não conhecia nada do pai. A palavra de Lucas 15 é uma das parábolas mais lindas. Ele não conhecia absolutamente nada do pai. Ele errou. Ele fez algo terrível. Ele pediu a parte da herança, pediu parte da vida do pai, antes do pai estar morto. Gastou ela com todas as prostitutas, meretrizes, drogas, sexo. Foi até assistir Fla-Flu. Acabou com o dinheiro dele. Fez um monte de besteira. E na hora que ele não tem mais nada, o pecado na vida dele era tão flagrante que a Bíblia diz que ele chegou aonde, meus irmãos? Aos porcos. Acho que ninguém aqui ainda chegou num chiqueiro, não. Esse cara foi longe no seu pecado. Quando ele estava lá no chiqueiro, ele lembrou de onde? Lembrou de quem, irmãos? Me ajuda a pregar, a igreja. Do pai. Mas ainda, as pessoas dizem assim: ei, agora pastor. Ele disse: ainda não. Ele voltou para o pai e disse o seguinte: pai, olha a cabeça dele, faça pelo menos a mim um de seus empregados. Porque naquele tempo, no Oriente Médio, um filho que faz isso, no máximo, ele poderia ser ajudante de um empregado do pai. Mas ele voltou então com aquela cabeça:
Só que a Bíblia diz o quê? Que quando ele estava voltando, treinando o seu discurso, quem estava lá em cima? A graça, o pai dele. A Bíblia diz que o pai correu, diga correu. Irmãos, naquele tempo, na cultura rabínica, criança pode correr, adolescente pode correr, até mulheres corriam, mas não o patriarca. Só que a graça é tão escandalosa que ela quebra os paradigmas. E o pai sai correndo, e a Bíblia diz que ele, não se importando com a sua reputação, então, tomado por paixão, abraça e beija. Abraça e beija. E enquanto ele está trazendo aquele filho para casa, ele dá uma ordem. Qual é a ordem? Sandálias nos seus pés, anel no seu dedo, chama o DJ PV, bota o boi para fazer um churrascão, e nós vamos fazer a maior rave gospel que já teve nessa região. Mas aí o que acontece? É agora. O filho mais velho, diga o filho mais velho. O filho mais velho é a igreja, viu, irmãos? O filho mais velho é a igreja. É aquele que nunca saiu para o mundo. É aquele que nunca saiu da casa do pai. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então o filho mais velho está voltando do seu trabalho, e ele ouve o quê? Uma musiquinha. Está tendo uma música. Ele sente o cheiro do churrasco. Está lá, a festa acontecendo, DJ PV fazendo o maior. Aí a Bíblia diz que ele fica com raiva, fica furioso, e ele fica fora da casa. Por que ele fica fora da casa, irmãos? Porque ele está com raiva do irmão pecador que voltou e está tendo festa para ele. Deixa eu explicar isso para você. Ele chega e diz assim: pai, eu trabalhei todos esses anos e você não me deu nenhum carneiro para eu festejar com os meus amigos. Mas esse seu filho, diga seu filho, não é nem mais irmão dele, ele, esse mulherengo, fumador de maconha, torcedor do Fluminense, fez tudo de errado. O Senhor agora, eu estou vendo o anel no dedo dele, o Senhor traz ele de volta para dentro da nossa família, restitui ele o direito de ser herdeiro novamente. Eu já perdi uma parte da herança porque ele gastou, e agora tenho que dividir o restante da minha vida com ele. E o pai disse: meu filho, ele estava morto. Como é que eu deixaria de fazer festa? O teu irmão voltou. O teu irmão entendeu que estava errado. Essa é a festa mais importante da minha vida. Como eu poderia não deixar de fazer essa festa, meu filho? Vem festejar comigo. O que ele disse? Ele não vai. E como é que a parábola termina? Alguém lembra? Ela não termina, irmãos. Ela termina com uma pergunta: será que o filho mais velho vai entrar na festa? Agora olha para mim. O que significa o banquete na casa do pai? Significa salvação, irmãos. Aquele que era mulherengo agora está onde?
Aquele que fez tudo errado agora está onde? Comendo churrasco, no banquete, está salvo. E aquele que nunca tinha deixado a casa do pai está onde? Está fora. Sabe qual é a minha bronca com o filho mais velho? Sabe qual é a minha bronca com o filho mais velho? É que ele poderia ter falado assim: pai, eu estou te vendo sofrendo. Todos os dias o Senhor fica esperando o meu irmão aí. Mas pai, eu quero te dizer que eu vou atrás dele. Eu vou atrás do meu irmão, pai. Ele se perdeu, mas eu vou atrás dele. Eu sei, pai, que ele não é aquilo que ele está fazendo, eu vou atrás dele. Inclusive, pai, eu vou gastar o meu próprio dinheiro, a minha própria herança, e vou trazer ele de volta, porque eu não aguento ver você sofrer mais, pai. Pai, nós vamos fazer a maior busca dessa região, e onde estiver o meu irmão, eu vou atrás dele. Essa que tinha que ser a postura dele. Esse que tinha que ser o coração dele. Mas ele nem se importou. Na verdade, ele foi com raiva quando o irmão dele voltou. Onde é que você quer chegar com isso, pastor, hoje? Eu quero chegar no mesmo ponto que eu comecei. Quando as pessoas reconhecem o erro delas, parece que nós ficamos com raiva. Os céus estão fazendo festas e a gente está chateado. Meus irmãos, se todos os ministros de louvor dessa igreja, que um dia se desviaram, retornassem para cá e tomassem o lugar no banquete de volta, como é que o ministério de louvor reagiria? O que, pastor? Aqueles bandos que fizeram aquilo tudo agora estão voltando, agora o senhor vai, agora vão tocar. Filho mais velho. Já pensou? Aquela pessoa que te feriu, que te fez tanto mal, vem e se arrepende, e então Deus, de maneira sobrenatural, maravilhosa, coloca um anel no dedo dela, bota sandálias nos pés dela, faz ela correr como ela nunca correu. Aí você diz: pastor, aquela agora é líder de célula. Ô irmão, quantos estão me entendendo? Diga amém. Irmão, como é que nós vamos deixar a graça vir sobre nós, se a gente ainda não sabe lidar com a verdade das vidas das pessoas? Quantos estão me entendendo? Diga amém. E eu estou falando para você que tem uma tonelada de erro nas suas costas. Até quando você vai caminhar com isso, cara? Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Eu queria chamar você para hoje deixar isso das suas costas, para entregar isso hoje. Irmãos, existem alguns pecados que são flagrantes. O que fumou maconha, o que está bêbado lá na festa, o que fez aquilo, aquilo outro. Mas tem muita gente aqui que está com muita coisa escondidinha, igual o filho mais velho, que só quando a coisa esquenta pra caramba, que deixa a sua rebeldia ser exposta. Não, eu não estou falando para os mulherengos, eu não estou falando para os maconheiros, eu estou falando para quem está muito tempo dentro da igreja, guardando coisas que não deveria estar guardando. Sabe, eu queria te convidar, cara, eu quero te convidar porque a graça de Deus está aqui. Foi a coisa que eu mais orei hoje durante o dia, foi mais a coisa que eu mais pensei durante o dia, foi a coisa que eu mais meditei durante o dia, foi sobre a graça de Deus, e ela está aqui. E a graça, para poder agir sobre você, primeiro ela quer que você diga quem você é para ela. A graça lidar só com a verdade. Deus, eu sou pecador, eu preciso da sua graça e da sua misericórdia. Fica de pé no seu lugar.
Olha só. De verdade. De verdade. Vamos sair desse lugar hoje leve. Por isso eu quero que você comece a entregar para Deus tudo que Ele já sabe. Concorde com Deus agora. Confesse a Ele. Confesse para Deus. Confesse para Deus. Confesse para Deus. Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Durante muito tempo, eu quis te dar muito conhecimento bíblico, ainda te quero. Ainda quero te dar muito conhecimento da palavra. Eu tenho prazer nisso. Mas eu não posso te encher se você já está cheio. Você precisa se esvaziar. É por isso que a primeira bem-aventurança é a humildade. A humildade é que nos esvazia para receber tudo o que Deus tem dali para frente. Por isso eu quero te convidar. Comece a entregar para Jesus agora tudo que está dentro de você. Eu não sei como é que você quer fazer. Se você quiser vir aqui à frente, se ajoelhar, pode se ajoelhar. Se você quer, faça do jeito que você quiser. Mas a graça de Deus está aqui. E não tem nenhum pecado que é maior do que a graça de Deus. Eu te convido, sai do seu lugar, vai se ajoelhando, vai orando, vai confessando. Preste o teu culto a Deus agora. Obrigado pela coragem. Sim, irmãos. É tempo da gente deixar a esponja, Jesus Cristo de Nazaré, lavar a nossa vida. O sangue de Jesus que nos limpa de todo o pecado. Deixa a graça te tocar. 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 Vai confessando para Deus. Vai falando para Ele. Vai falando para Ele. Vai ter um encontro com o Criador do universo agora. E eu quero te dizer que o Criador, Ele é bom. E está de bom humor. Porque a graça de Deus está nesse lugar. Que a alegria do Senhor venha sobre a sua vida. Você vai sair desse lugar melhor do que você entrou. Porque a graça vai trazer e vai tratar a realidade da sua vida. Não importa qual seja ela. Sai do seu lugar, vai se ajoelhando diante do Senhor. Vai se ajoelhando diante do Senhor. Vai se entregando a Ele. Vai se entregando a Ele. Toca Jesus, toca Jesus, toca Jesus, toca Jesus. Mais alto como é que é o nome daquele negócio? A patente. Mais difícil fica confessar pecado. Tem muitos líderes, supervisores, até pastores nesse lugar. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que tem vergonha de deixar a bagagem de seu pecado no altar às vezes. Sabe por quê? Porque quanto maior a patente, mais difícil de confessar está sendo. Mas eu quero te dizer, ei, sai desse engano, meu irmão. A graça de Deus está aqui nesse lugar agora. E ela quer tocar você. Se tem um pecado sobre a sua vida aí agora, e você quer confessar ele diante do Senhor, deixa o arrependimento sincero vir sobre você agora. Chama não é a religião, quem te chama é a graça de Deus, é Jesus Cristo de Nazaré. Você sabe o que os anjos veem? Quem já imaginou o que os anjos veem? É sério, por que os anjos estão tão felizes lá no céu? Sabe por quê? Porque o regente do céu tem mãos furadas, irmãos.
Lá no céu tem um Deus que se feriu para que a gente fosse curado. Existe uma imperfeição no céu, são as mãos de Jesus que estão furadas. Um Deus ferido para que nós pudéssemos ser livres. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, é muito amor, é muito amor, é muito amor. Oh Deus, derrete essa religião nojenta que existe dentro de muitos de nós. Vem com tua graça, vem com tua graça, vem com tua graça. Toca, toca, toca Jesus, toca Jesus, toca Jesus. Toca, sim, sim, se entregue diante dele, se entregue diante dele. Vocês que estão aqui na frente, olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Só dói na hora que fala, mas depois que você se apresenta diante dele, a graça te envolve. E eu oro agora para que a graça de Deus venha sobre a sua vida agora, como um cobertor numa noite fria. Eu não sei se você já experimentou a noite fria no Maranhão, mas eu já peguei menos 0 grau. Oh, como é bom um cobertor na noite fria. Ou melhor, como uma gota de água gelada num dia de sol. A graça, ela é o refrigério para a alma. Deixa a graça de Deus lavar a sua vida. Você que está na última cadeira aí, deixa a graça de Deus lavar a sua vida. Deixa ela vir com esse cobertor maravilhoso sobre você. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa, meu Deus, a gente tem que ser um povo livre. Nós nunca viveremos a nossa identidade em Cristo enquanto nós não formos libertos. A mensagem mais proclamada da Bíblia é a libertação. Jesus Cristo veio nos libertar do império das trevas. O livro de Êxodo, ele é cantado nos salmos, ele é falado pelos profetas, como Deus libertou o povo. Gente, meu Deus, não dá para você vir para um lugar onde as chaves estão prontas para abrir e você vai embora ainda trancado. Deixa Jesus te tocar, deixa Jesus te tocar, deixa Jesus te tocar. Tem muita gente resistente. Erga só as mãos aos céus e comece a falar para o seu Deus. Fala com Ele, conversa com Ele. Enche esse lugar de adoração. Eu vou deixar agora só com você, só com você. Abra a tua boca.
Eu quero olhar na face do meu Criador, quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar na face do meu Criador, eu quero olhar na face daquele que primeiro me Olha para mim aqui. Queria que todos ficassem de pé, por favor. Os que puderem. Irmãos, Deus está fazendo algo novo em nosso meio. Mas Ele só constrói se nós tivermos as raízes profundas nos princípios básicos do Evangelho verdadeiro, do Evangelho de Deus. Deus quer nos dar um ano como nunca nós tivemos. Deixa eu te dizer uma coisa, você está muito conhecedor da unção. Você está muito, quando uma coisa assim já é comum, que era a palavra, está me faltando. Você está muito familiarizado com a unção. Unção, ela é derramada, mas olha aqui, maturidade precisa ser escolhida.